Olá, no livro do Apocalipse encontramos duas mulheres. Uma mulher no capítulo 12 e outra no capítulo 17. O que simbolizam essas duas mulheres? Esse será o nosso estudo da semana. E esse estudo ele é fundamental, porque ele se encontra no centro do livro do Apocalipse. Você compreendendo, e eu também, esse capítulo 12, pode ter certeza que nós vamos ter uma compreensão muito ampla do livro do Apocalipse e, consequentemente, dos eventos finais da história deste mundo. Eu vou nesta lição mostrar para você o significado dessas duas mulheres no livro do Apocalipse e vou dar para você, obviamente, razões para não crer que a mulher de Apocalipse 12 seja uma referência a Maria, a mãe de Jesus. Tá? Nossos irmãos católicos têm essa interpretação, né, de que o foco ali do Apocalipse 12 é Maria, a mãe de Jesus. Eu vou lhe mostrar que o capítulo faz alusão tanto a Eva quanto a Maria, mas o foco não são elas, tá bom? Então eu peço que você acompanhe esse estudo até o final. Não é um estudo que vai desrespeitar a fé dos irmãos católicos, muito pelo contrário. Nós vamos aqui abordar doutrinas, tá? Crenças e não pessoas. Tá? Os filhos de Deus se encontram em todos os lugares. E não tenho dúvida alguma, né, de que no meio católico tem filhos de Deus muito mais sinceros e devotos naquilo que creem do que muitos protestantes que têm a Bíblia como regra de fé e prática. Então aqui eu não julgo pessoas, discuto doutrinas, ideias. A sinceridade de cada pessoa, isso diz respeito unicamente a Deus, aquele que conhece o interior de cada ser humano, tá bom? Então eu peço que você me acompanhe e também eu vou explicar para você o que significa o vinho da mulher, porque Apocalipse 17 é uma mulher que dá um vinho que embriaga as nações. Vamos ver o significado disso também. E no final, vamos ver uma promessa de Deus para o seu povo. E por que ela é importante nesse contexto? Bom, primeiramente, você vai ver aí na tela agora um quadro comparativo entre as duas mulheres do livro do Apocalipse. Tá? Você vai ver mais este quadro em alguns momentos do que eu, e isso será importante porque eu quero, através da comparação entre essas duas mulheres no livro do Apocalipse, mostrar para você o significado deste simbolismo e a relevância desses dois capítulos, grave isso, para a compreensão do conflito cósmico entre o bem e o mal e a história da igreja ao longo das eras. Então você já está vendo aí que as duas mulheres do Apocalipse, elas estão num contexto. No contexto do conflito cósmico entre o bem e o mal e num contexto de perseguição. Por estarem num contexto de perseguição, essas duas mulheres, há textos de Jesus que nos servem como pistas para começarmos a identificar essas duas mulheres. Vamos aqui ler alguns textos antes de analisarmos mais especificamente Apocalipse 12 e 17, tá? Cristo deixou algumas pistas. Já que essas duas mulheres estão num contexto de conflito entre o bem e o mal e num contexto de perseguição, o que Cristo falou sobre perseguição vai, obviamente, nos ajudar na interpretação, né, de Apocalipse 12 e 17, tá? Então, em João, capítulo 15, verso 20, Jesus deu o seguinte aviso aos seus seguidores. Vou ler aqui na Nova Almeida atualizada. Lembrem-se da palavra que eu disse a vocês. O servo não é maior do que seu senhor. Se perseguiram a mim, também perseguirão vocês. Se guardaram a minha palavra, também guardarão a de vocês. Aqui Cristo fez menção a algumas verdades. A principal delas, que tem a ver com o nosso estudo, é que se Cristo foi perseguido,
os seguidores dele também seriam perseguidos. Lembra-se do que eu disse, que as duas mulheres se encontram num contexto de conflito cósmico entre o bem e o mal e num contexto de perseguição. Então, quando Cristo diz que assim como ele foi perseguido, os seus seguidores seriam perseguidos, você já começa aqui a ter uma pista do simbolismo de mulher no livro do Apocalipse. Não vou lhe dizer agora, quero ajudar você a chegar a esta conclusão com a ajuda da Bíblia, tá bom? Outra pista de Cristo, Mateus 10, 34 a 39. Não pensem que eu vim trazer paz à terra. Não vim trazer paz, mas espada. Pois vim causar divisão entre o homem e seu pai, entre a filha e a sua mãe, e entre a nora e a sua sogra. Assim os inimigos de uma pessoa serão os da sua própria casa. Que ama seu pai ou sua mãe mais do que a mim, não é digno de mim. Que ama seu filho ou sua filha mais do que a mim, não é digno de mim. E quem não toma a sua cruz e vem após mim, não é digno de mim. Quem acha a sua vida, a perderá. E quem perde a vida por minha causa, esse a achará. Aqui Cristo lhe fala uma outra verdade, de que inevitavelmente o evangelho que tem o propósito de unir, ele vai causar divisão. E ele vai causar perseguição até mesmo por parte de familiares. Isso faz parte da nossa realidade. E nós conhecemos pelo menos uma história de alguém que foi perseguido por causa da sua fé em Cristo. Com essas pistas de Cristo, né, de que os seus seguidores seriam perseguidos, você já começa a ter uma noção do que significam as mulheres de Apocalipse, tanto 12 quanto 17. Elas estão relacionadas ao povo de Deus. Mais especificamente, a mulher do capítulo 12, que é perseguida. Então você vai perceber, aqui você já está percebendo, que quando o apóstolo João fala de uma mulher pura, no capítulo 12, que é perseguida, tem uma alusão ao que Cristo disse lá em João 15 e 20, por exemplo, escrito também por João, de que Cristo avisou de que os seus seguidores seriam perseguidos assim como ele. Isso nos daria uma indicação de que Maria é mencionada, há uma alusão dela no Apocalipse, mas não para dizer que ela é a mulher do Apocalipse, mas sim para dizer que ela faz parte deste povo que seria perseguido ao longo da história. Vamos chegar a esta conclusão agora fazendo um contraste, uma comparação, na verdade, entre as duas mulheres. Quando nós analisamos aqui, você vai ver aqui na tabela agora, Apocalipse 12, você vai chegar a uma conclusão inevitável, tá? De que a mulher no Apocalipse 12 é uma referência à igreja, e no capítulo 17 é uma referência à igreja unida ao Estado. Esta é a ênfase, tá? Vamos fazer uma análise aqui de alguns detalhes. Primeiro um contraste, aí uma análise de alguns detalhes, e aí chegaremos à conclusão do nosso estudo. Primeiro, a mulher no capítulo 12, ela é pura, vestida do sol. Fica tranquila que eu vou lhe explicar esse simbolismo aqui com o texto bíblico, tá? Essa mulher pura é vestida do sol, com a lua debaixo dos pés e uma coroa de 12 estrelas. E ela é apresentada também como fugindo para o deserto. Ela está fugindo porque ela está sendo perseguida, essa mulher aqui do capítulo 12. Já no capítulo 17, não é uma mulher pura, vestida de sol. É uma prostituta vestida de púrpura, que é uma cor de um vermelho escuro, não é, que tende para o roxo, e também de escarlate, ou seja, de um vermelho vivo. Essa mulher no capítulo 17 está enfeitada de ouro, assentada sobre muitas águas. Já a mulher do capítulo 12, ela também está grávida, com dores de parto,
e ela dá à luz um filho. A do capítulo 17 está montada numa besta escarlate, repleta de nomes de blasfêmia, e essa besta na qual ela está montada tem 7 cabeças e 10 chifres. Agora, olha isso aqui é muito importante. Isso aqui que está em negrito. A mulher de Apocalipse 12, ela é perseguida, e a mulher de Apocalipse 12 é a perseguidora. Você percebe que aqui, ambos os capítulos fazem referência à igreja, só que em 2 fases? A mulher de Apocalipse 12 é uma referência à igreja na fase em que ela é perseguida, e em Apocalipse 17 é uma referência à igreja na sua fase apostatada, corrompida, na fase em que ela é a perseguidora. Olha outro contraste. O filho e os descendentes da mulher de Apocalipse 12 são perseguidos, e já no capítulo 17, o dragão, que é Satanás no contexto, ele usa essa mulher para perseguir. E outro detalhe, a mulher do Apocalipse 12, ela é vestida de sol. Por quê? Você vê que na Bíblia o simbolismo do sol representa a luz do evangelho, que ilumina e dá vida àqueles que recebem o evangelho. Isso está em 2 Coríntios 4:6 e Apocalipse 1:16. Então nós concluímos que esta mulher de Apocalipse 12 é a igreja na sua fase pura, não é? Em que ela comunica, ilumina e aquece a vida das pessoas com a luz do evangelho. Em contraste, a mulher de Apocalipse 17, ela não tem a luz do evangelho, ela tem um vinho com o qual ela embriaga as pessoas. Este paralelo nos ajuda a termos uma outra pista, né? De que este vinho é algo antagônico à luz do evangelho e, consequentemente, se refere a doutrinas falsas. E já já veremos quais doutrinas fazem parte do vinho da mulher de Apocalipse 17. Bom, vamos então fazer uma análise breve, tá? Desses simbolismos. Eu vou deixar os textos bíblicos para você, e aí depois você pode fazer um estudo mais detalhado a respeito, tá bom? No capítulo 12 diz, né, que viu-se um sinal no céu, uma mulher vestida do sol com a lua debaixo dos pés e uma coroa de 12 estrelas. Vamos aqui usar a Bíblia, né, para interpretarmos o simbolismo do Apocalipse. Bom, nós já tivemos alguns vislumbres aqui na tabela que eu mostrei para você, mas se você parar para analisar, a referência ao sol, à lua e às 12 estrelas, isso aqui está relacionado com Gênesis 37, versos 9 e 10. Aqui é uma referência ao sonho que José teve, em que o pai dele, representado pelo sol, e a mãe, representada pela lua, e as 12 estrelas, as 12 tribos de Israel, se ajoelhariam diante dele. Então você percebe que esta mulher, ela é uma referência ao povo de Deus no passado. Tá? E o detalhe que as 12 estrelas, né, que também estão relacionadas a essa visão, o número 12, ele também está relacionado aos 12 apóstolos. Então você vê que esta mulher, ela representa o povo de Deus no Antigo Testamento e a Igreja Apostólica no Novo Testamento, mostrando que essa mulher é uma referência ao povo de Deus ao longo da história, em que foi perseguido neste conflito cósmico entre o bem e o mal. Depois é dito, aqui no verso 2, que essa mulher estava grávida e gritava com dores de parto. Depois é dito no verso 3 que o dragão, né, a perseguiu. Aqui é uma referência tanto a Satanás, que persegue o povo de Deus ao longo da história,
quanto ao Império Romano, que perseguiu o povo de Deus, né? Depois você vai ver uma outra fase, a Roma papal, que também perseguiu o povo de Deus, que está lá mencionado no capítulo 17. Né? E aí no verso 4 é dito que o dragão queria devorar o filho da mulher quando ele nascesse, e o verso 5 diz que ela deu à luz a um filho homem, que há de governar todas as nações com cetro de ferro. Aqui é uma referência, obviamente, a Cristo. Perceba que aqui há uma alusão tanto a Eva quanto a Maria. Lá em Gênesis 3,15, veja, a alusão primária aqui não é a Maria, a alusão é a Eva. Tá? Porque lá em Gênesis 3,15 Deus disse que ele colocaria uma inimizade entre a serpente e a mulher, entre a descendência da serpente e o descendente da mulher que feriria a cabeça da serpente, que é Cristo. Então o plano de salvação e a perseguição ao povo de Deus já é revelado lá em Gênesis 3,15. Maria, ela foi perseguida também porque ela faz parte do povo de Deus. Então veja, a alusão aqui a Eva e a Maria não tem o propósito de dizer que a mulher do Apocalipse 12 representa Eva ou representa Maria. Não, é algo mais abrangente. Tá? Eva e Maria são aludidas, porque elas fazem parte, diríamos assim, do povo de Deus, do remanescente de Deus que é perseguido ao longo de toda a história humana, neste conflito cósmico entre Cristo e Satanás. Quer ver aqui uma outra prova de que não pode ser uma referência exclusivamente a Maria? No verso 6 é dito que esta mulher fugiu para o deserto e ela ficou lá. Ou seja, ela ficou escondida, diríamos assim, por 1260 dias. Nós já estudamos que em profecia apocalíptica apenas, tá? Um dia equivale a um ano. E o período mencionado aqui é um período de 1260 anos. E aqui se refere especialmente ao período que vai de 508 depois de Cristo a 1798 depois de Cristo, período de supremacia papal. Exatamente por 1260 anos, os filhos de Deus pregavam escondido. A Bíblia não era acessível, né? E este domínio papal, né, foi até 1798, quando o general Berthier, a mando de Napoleão Bonaparte, prendeu o Papa Pio VI. Né? E aí, obviamente, ele acabou falecendo em cativeiro. Muitos pensaram que aqui seria uma ferida mortal ao papado. Mas não era isso que a profecia dizia. Tá? Então você percebe aqui, vemos a perseguição ao povo de Deus executada por Roma na sua fase imperial e por Roma na sua fase papal. Como envolve um período de 1260 dias ou 1260 anos, não pode se referir a Maria. Maria não viveu tudo isso. Ok? Então, usando o método historicista de interpretação, não há como chegar a outra conclusão. Tá? Outro detalhe, quando é dito também aqui, no verso 2, que a mulher estava com dores de parto, aqui tem uma alusão a Isaías 26, 17 e 18. Tá? Quando o povo de Deus, em meio à perseguição, o sofrimento é comparado a dores de parto. Tá? Então esse texto também é importante você analisar. E aqui, um outro detalhe, vou dar aqui alguns textos complementares para você ver que realmente mulher simboliza igreja. Tá? E aqui, só para um reforço do que eu falei na tabela, quando fala que essa mulher é vestida de sol, né, isso remete àquele sonho de José em Gênesis 37, 9 e 10, mas de acordo com 2 Coríntios 4, 6 e Apocalipse 1, 16, né, há uma referência aqui à luz do Evangelho. A igreja na sua fase apostólica, né, apenas a luz do Evangelho brilhava sobre as pessoas. Depois começa o processo de perseguição, esse povo de Deus, essa mulher
tem que ficar escondida no deserto por 1260 anos, não é? E aí a luz do evangelho ali, ela é apagada por um certo período, e aí o vinho da mulher do Apocalipse 17, que é a igreja na sua fase perseguidora, este vinho embriaga as nações. É um vinho composto por doutrinas embriagantes que afastam da luz do evangelho, tá? E aí, outros textos que eu vou ler aqui para você 2 textos, mas vou deixar uma série de textos aqui que provam que mulher em profecia representa a igreja, tá bom? Vamos ver então o fato de que tanto no Antigo quanto no Novo Testamento encontramos a figura da mulher como uma representação do povo de Deus, nos impede de aceitarmos que Apocalipse 12 seja uma referência exclusiva a Maria. Tá? Não é ela o foco, ela faz parte sim do povo de Deus que foi perseguido. Vou ler aqui com você 2 textos e deixar uma relação de textos. O primeiro, Isaías, capítulo 54, verso 6. Porque o Senhor chamou você como se chama a mulher abandonada e de espírito abatido, como se chama a mulher da mocidade que havia sido repudiada, diz seu Deus. É muito comum no Antigo Testamento Deus comparar o seu povo a uma mulher e ele ser o marido, o esposo dessa mulher, para refletir a relação íntima que existe entre Deus e o seu povo. Deus, ele é transcendente, mas ele é ao mesmo tempo imanente, ele se aproxima das suas criaturas e dos seus filhos. Tá? Um outro texto que ajuda a percebermos isso, no Antigo Testamento, entre outros, é Jeremias capítulo 6, verso 2. Ó. Aqui diz o seguinte: deixarei em ruínas a formosa e delicada filha de Sião. Olha que a mulher é uma referência ao povo de Deus que morava em Jerusalém, né? Verso 3, ó, contra ela virão pastores com os seus rebanhos. Então está falando aqui do sítio a Jerusalém. E os israelitas foram comparados aqui a uma delicada, formosa mulher. Você vai para o Novo Testamento e em 2 Coríntios 11, 2, Paulo também compara o povo de Deus, a igreja agora, não Israel. Ele compara o povo de Deus a uma mulher pura. Tenho zelo por vocês, com um zelo que vem de Deus, pois eu preparei vocês para apresentá-los como virgem pura a um só esposo que é Cristo. Veja a figura de uma mulher pura, com o seu esposo que é Deus no Antigo Testamento, também é aplicada no Novo Testamento. A mulher, a igreja, que tem uma relação pura e íntima com Cristo, seu esposo. Olha que interessante. Você vai também para Gálatas, capítulo 4, verso 26, para ver esse simbolismo. Mas a Jerusalém, lá de cima, é livre e ela é a nossa mãe. Porque está escrito: alegre-se, ó estéril, você que não dá luz. E aí vem aqui uma profecia, né? Exulte e grite, você que não sente dores de parto. Porque os filhos da mulher abandonada são mais numerosos do que os filhos da que tem marido. Aqui é uma alusão, né, a uma profecia do Antigo Testamento. E aqui, a cidade, a Nova Jerusalém, ela é comparada a uma mulher, porém a uma mãe. Por quê? Porque ela vai receber os justos para lá viverem com Cristo. Tá? Então é comum na Bíblia uma mulher representar o povo de Deus, tanto no Antigo quanto no Novo Testamento. E Deus é o esposo dessa mulher, tanto no Antigo quanto no Novo Testamento. Ok? Outros textos que você pode ler, que eu deixei separado aqui, você pode ler também Apocalipse 12, 17, Apocalipse 19, versos 7 e 8, e um texto muito também importante, Apocalipse 22, 17 e Efésios 5, 25 a 33. Ali, de forma bem clara, Paulo compara a igreja
a noiva, a esposa de Cristo. Ok? Então você percebe, se mulher na Bíblia representa o povo de Deus, tanto do Antigo quanto no Novo Testamento, se esta mulher é perseguida no capítulo 12, se há uma alusão aqui, inclusive, aos israelitas, a visão que José teve, não é, em Gênesis 37, então a mulher de Apocalipse 12 é uma referência ao povo de Deus ao longo da história. Povo esse que é perseguido. E o descendente principal dessa mulher, o filho que nasce a ela, é o Senhor Jesus Cristo, que no final fará com que a sua igreja, que hoje é militante, seja triunfante. Já no capítulo 17, encontramos uma mulher diferente. Na verdade, ela é diferente no procedimento, mas podemos dizer que é a mesma. Enquanto que Apocalipse 12 é uma menção à igreja na sua fase pura, capítulo 17 é uma menção à igreja na sua fase apostatada. Quando a igreja, queridos, se une ao Estado, as doutrinas da igreja são corrompidas. A igreja passa de perseguida a ser a perseguidora. Lembra do que eu coloquei ali na tabela? Eu vou ler aqui para você uma citação do livro História da Igreja Cristã de Jesse Lyman, tá? Esse livro aqui. Olha o que aconteceu com a igreja quando ela se une com o Estado. E aí você vai entender por que ela deixa de ser uma mulher pura, vestida com a luz do Evangelho, e passa a ser uma mulher prostituta que passa a embriagar as pessoas com um vinho, que nada tem a ver com a luz do Evangelho. Aqui, nas páginas 92 e 93 deste livro aqui, sobre a história da igreja, o autor diz assim: apesar de os triunfos do cristianismo haverem proporcionado boas coisas ao povo, contudo, a sua aliança com o Estado, nós cremos que Apocalipse 17 é uma referência à igreja em sua fase, Roma na sua fase papal, né? Tanto imperial quanto papal, que é a união entre a igreja e o Estado. Contudo, a sua aliança com o Estado inevitavelmente traria maus resultados para a igreja. Se o término da perseguição foi uma bênção, a oficialização do cristianismo como religião do Estado foi, não há dúvida, maldição. Todos queriam ser membros da igreja e quase todos eram aceitos. Tanto os bons como os maus, os que buscavam a Deus e os hipócritas buscando vantagens. Todos se apressavam em ingressar da comunhão. Olha aqui está o detalhe, né? Homens mundanos, ambiciosos e sem escrúpulos, todos desejavam postos na igreja, para assim obterem influência social e política. O nível moral do cristianismo, no poder, era muito mais baixo do que aquele que distinguia os cristãos nos tempos de perseguição. Veja, essa informação histórica nos ajuda a vermos essa transição. A igreja do Apocalipse 12 é a mulher em Apocalipse 12 é a igreja na sua fase de perseguida, e por ter se unido com o Estado, a igreja se torna agora a perseguidora, tá? E aí, continua. Embora os cultos de adoração tivessem aumentado em esplendor, passaram a ser menos espirituais e menos sinceros do que no passado. Os costumes e as cerimônias do paganismo foram pouco a pouco infiltrando-se nos cultos de adoração. Algumas das antigas festas pagãs foram aceitas na igreja com nomes diferentes. Por volta do ano 405, as imagens dos santos e mártires começaram a aparecer nos templos como objetos de reverência, adoração e culto. A adoração à Virgem Maria substituiu a adoração a Vênus e a Diana. A ceia do Senhor tornou-se um sacrifício em lugar de um ato memorial da morte do Senhor. O ancião, como era chamado na Bíblia, não é? Evoluiu de pregador a sacerdote.
Como resultado da ascensão da igreja ao poder, não se veem, então, os ideais do cristianismo transformando o mundo. O que se vê é o mundo dominando a igreja. Então essas informações aqui históricas nos ajudam a vermos que realmente a mulher do capítulo 12 é a igreja na sua fase corrompida. Tá? Quando fala que essa mulher é montada sobre uma besta, quer dizer que ela obtém apoio político. Tá? Então aqui é uma união entre a igreja e o Estado. Esta mulher passa a perseguir, e diz o Apocalipse 17, não é? Que com o vinho ela embriaga as pessoas. Isso está no versículo... Vamos ver aqui, no versículo 4, tá? Perdão, ela está aqui ó, no versículo 2. Tá, versículo 2. Eu não tinha colocado na tabela, mas vou acrescentar aqui. Versículo 2, ela embriaga. E no versículo 6, olha que interessante. Diz que a mulher está embriagada com o sangue dos santos e com o sangue das testemunhas de Jesus. Então você percebe o fato desta mulher em Apocalipse 14, em Apocalipse 17, passar a perseguir e estar embriagada com santos, prova que é uma referência, sim, à igreja na sua fase perseguidora. Lembra-se do que eu falei de Apocalipse 12, que a mulher fugiu para o deserto? Então, a mulher que foi perseguida por 1260 anos, né, ela passou também para essa fase perseguidora. Quando ela se une com o Estado, ela persegue aqueles que não aceitaram a união entre igreja e Estado, bem como as doutrinas que passaram a surgir por causa desta união promíscua entre igreja e Estado. Ok? E aí, obviamente, Roma Imperial e depois Roma Papal se embriagaram, diríamos assim, com o sangue dos santos mártires. Né? Eu recomendo que você leia este livro aqui, de John Foxe, O Livro dos Mártires. Aqui você vai ver que literalmente tanto Roma Imperial quanto Roma Papal se embriagaram com o sangue dos mártires, como foi profetizado em Apocalipse 17 no final do século I. Olha como a Bíblia é precisa. Né? Então este livro será importante você ler. Tá? A perseguição foi tão forte por parte de Roma Papal, por isso que o verso 6 fala, né, ó, vi a mulher embriagada com o sangue dos santos e com o sangue das testemunhas de Jesus. Isso foi tão forte que aqui no livro O Grande Conflito, tá, de Ellen White, ao ela mencionar como foi a perseguição dos cristãos nos Países Baixos, né, que tem a ver lá com alguns países que fazem parte da Europa, né, ela diz o seguinte aqui, ó, na página 238. Ela fala aqui de um homem chamado Menno Simons, que testemunhou algo muito forte. Ó. Testemunhou de uma aldeia vizinha a decapitação de um homem morto por ter sido rebatizado. Isso o levou a estudar na Bíblia a questão do batismo infantil. Esse Menno Simons, né? Na página 239 ela continua. Em parte alguma foram as doutrinas reformadas mais geralmente recebidas do que nos Países Baixos. Em poucos países suportaram seus adeptos mais terríveis perseguições. E aí na página 240 continua. Ler a Bíblia nesse período em que a mulher, na igreja unida com o Estado, se embriagou com o sangue dos santos mártires, né? Ler a Bíblia, ouvi-la, ou pregá-la, ou mesmo falar a respeito dela, era incorrer na pena de morte pela tortura. Orar a Deus em secreto, deixar de curvar-se perante as imagens ou cantar um salmo eram também puníveis de morte. Mesmo os que renunciassem seus erros eram condenados, sendo homens a morrer pela espada, e sendo mulheres a serem enterradas vivas. Milhares pereceram sobre o reinado de Carlos e de Filipe II.
e ela continua citando um historiador chamado Wiley, a cólera dos perseguidores igualava-se à fé que tinham os mártires. Esposas tomavam lugar junto aos suplícios de seus maridos e, enquanto eles suportavam o fogo, elas balbuciavam palavras de consolação ou cantavam salmos para animá-los. Jovens se deitavam vivas nas sepulturas como se estivessem a entrar em seu quarto para o sono noturno. Olha a fé desses mártires. Ou saíam para o cadafalso e para a fogueira, trajando seus melhores vestidos como se fossem para o casamento. Como nos dias em que o paganismo procurou destruir o evangelho, o sangue dos cristãos era semente. Aquela cita Tertuliano na sua obra Apologia. Então você vê, esta mulher embriagada com o sangue dos santos, né, mártires, é uma referência à igreja na sua fase perseguidora. E o vinho com o qual a mulher embriaga as nações, né, de acordo com Apocalipse, capítulo 17, verso 2, fala que esta mulher tinha uma taça e ela embriagou os que habitam sobre a terra com o vinho da sua prostituição. Enquanto que a mulher estava, do Apocalipse 12, tinha a luz do evangelho, que também é representada pelo sol, sobre o qual ela estava, né? Aqui há um contraste. A luz do evangelho é substituída por um vinho embriagante. Este vinho embriagante, obviamente, são as doutrinas erradas que fizeram parte da igreja porque ela se uniu com um Estado. Veja, Constantino teve uma grande influência nisso. A conversão de Constantino ao cristianismo foi em parte uma bênção, porque a igreja, né, obteve privilégios, deixou de ser perseguida, mas por outro lado foi uma maldição, porque houve uma união entre igreja e Estado e as doutrinas pagãs foram adquirindo uma roupagem de cristianismo. Nesta obra aqui de Bruce L. Shelley, História do Cristianismo, tá? Esse aqui já é da editora Thomas Nelson. Eu relacionei algumas dessas doutrinas que fazem parte do vinho dado pela mulher de Apocalipse 17, tá? Eu aqui fiz uma relação também, e aí você vai ver um slide, tá? Essas doutrinas aqui que eu relacionei, eu tirei desse livro das páginas 193 e 194, tá? Quais são os vinhos? Antes, a palavra Babilônia, ela tem a ver com a Torre de Babel, lá em Gênesis 11, e ela se tornou um símbolo da rebelião contra Deus, tá? Então, Babilônia se refere a toda... A palavra também significa confusão. Então, se refere à confusão religiosa, doutrinária, né, que embriaga os filhos de Deus com doutrinas falsas, tá? Mais para frente, no nosso estudo, vamos analisar isso ao longo do trimestre, tá? Mas agora eu quero só dar essa informação para você. Então, Babilônia significa confusão religiosa, rebeldia contra a verdade da palavra de Deus. E esse vinho são as doutrinas falsas, tá? Aqui neste livro de Bruce Shelley, História do Cristianismo, ele enumera doutrinas que passaram a fazer parte da igreja cristã quando ela se uniu com o Estado. Essas doutrinas, obviamente, foram sendo introduzidas, tá? Não foi de uma hora para outra. Você está vendo no slide que a primeira doutrina que faz parte do vinho de Babilônia é a seguinte: as obras podem cooperar com a graça para obter méritos. Isso contradiz abertamente Efésios 2, 8 a 10, Romanos 5, 1 e 18 a 21, Tito capítulo 13, versos 7 e 8 e por aí vai, tá? Outra coisa, a penitência passou também a fazer parte. Ela era uma forma de punição infligida pelo próprio pecador, assim, né, e não por Deus, com o objetivo de obter perdão dos pecados praticados depois do batismo, tá?
Outra doutrina que faz parte do vinho de Babilônia, intercessão dos santos. Veja, isso aqui não é para ofender a você, meu querido irmão católico, tá? Eu não estou questionando aqui, mas nem de perto, a sua sinceridade, o seu amor por Jesus e a sua devoção. Eu não tenho dúvida, tá, de que muitos, mas muitos mesmo, irmãos católicos são mais sinceros na sua fé do que protestantes que têm apenas a Bíblia como regra de fé e prática. Tá? Então eu não estou questionando aqui a sua sinceridade. Longe disso. Mas eu tenho que mostrar para você que essa doutrina da intercessão dos santos, entre outras, elas não faziam parte dos ensinamentos dados ao antigo Israel e nem à igreja apostólica. Tá? Isso passou a ter uma roupagem cristã após a união entre igreja e Estado. Então a intercessão dos santos, né, passou a fazer parte com qual propósito? Né? Se recorria à influência dos santos porque acredita-se que eles têm uma influência sobre Jesus. Agora, uma coisa curiosa é que o Papa Gregório Magno, ele dizia o seguinte, que se deveria recorrer aos santos porque Jesus é um juiz severo. Então os santos, como intercessores, poderiam apaziguar esse juiz severo, Jesus Cristo, de acordo com Gregório Magno. Porém, isso contradiz abertamente tanto o caráter de Cristo quanto o seu ministério. Jesus é apresentado na Bíblia como sendo advogado e juiz. Então, se o nosso advogado é o nosso juiz, como vamos perder a causa? Apenas se nós o rejeitarmos como Salvador. Tá? E isso também nega a eficácia da intercessão e do sumo sacerdócio de Cristo. Leia textos como João 5:22, 1 Timóteo 2:5 e 6, Hebreus 4:14 a 16, Hebreus 8:1 e 2 e Apocalipse 5:9 a 11. Outra coisa, o uso de relíquias sagradas também faz parte do vinho de Babilônia. Gregório encorajava a coleção e a veneração de restos sagrados dos santos e mártires. Madeixas de cabelo, unhas, dedos, por incrível que pareça, peças de vestuário. E o Papa Gregório também ensinava que esses itens possuíam grandes poderes, incluindo o de autodefesa. Outra doutrina, que faz parte do vinho de Babilônia, é a doutrina do purgatório. O purgatório seria um lugar de purificação dos pecados por meio do sofrimento. E isso para aqueles que estão em processo de justificação. Porque os ímpios mesmo, eles não vão para o purgatório, já iriam direto para o inferno. E aqui vem outra doutrina, que também faz parte do vinho de Babilônia. A imortalidade natural da alma. Tá? Passou-se a se ensinar que na morte, os que são perfeitamente santos vão para o céu e os ímpios para o inferno. E outra doutrina, que faz parte do vinho de Babilônia, a Santa Eucaristia ou o sacrifício da missa. Tá? Você está vendo aqui no slide, ó, de acordo com Gregório, a Santa Eucaristia não é a comunhão com Cristo, cujo corpo e sangue estão realmente presentes no pão e no vinho. Sendo assim, é possível ingeri-los para nutrir e fortalecer a vida espiritual. E nós já tínhamos visto neste livro aqui, né, que a ceia do Senhor tornou-se um sacrifício, né, que é a missa, em lugar de um ato memorial da morte do Senhor, como ensina lá 1 Coríntios, capítulo 11. Tá ok? Então você pode perceber nesse estudo que as duas mulheres de Apocalipse, tanto no capítulo 12 quanto 17, se referem à igreja em suas duas fases. A igreja no seu período de pureza doutrinária, tanto a igreja do Antigo quanto do Novo Testamento, e a igreja na sua fase corrompida. Né? Apocalipse 12 refere-se à igreja perseguida, e Apocalipse 17 refere-se à igreja perseguidora após a sua união com o Estado. E você viu que o vinho de Babilônia, ou o vinho dado às nações pela mulher de Apocalipse 17, é composto de doutrinas antibíblicas que ofuscam a nossa compreensão do ministério sumo sacerdotal de Cristo no santuário celestial. E eu finalizo
mostrando para você a promessa de Cristo para o seu povo que foi, é e será ainda perseguido, de acordo com Apocalipse 13. 2 textos e aí finalizamos o nosso estudo. Esse texto é para você, esses textos são para você sublinhar em sua Bíblia, para você ter certeza que não importa a quantidade de demônios e poderes perseguidores, os filhos de Deus, a igreja de Deus, sairá triunfante nesta luta entre Cristo e Satanás, porque a igreja faz parte do exército vencedor, que é o exército de Cristo. Em Mateus 16:18, Jesus prometeu: também eu lhe digo que você é Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Cristo está dizendo aqui que tanto o poder da morte quanto o poder do mal não vão prevalecer contra a sua igreja. E no capítulo 17:14 tem essa outra promessa na qual você e eu devemos nos apegarmos. Os poderes perseguidores, né, lutarão contra o Cordeiro, e o Cordeiro, que é Jesus, de acordo com João 29 e outros textos, e o Cordeiro os vencerá, pois é o Senhor dos senhores e o Rei dos reis. Aqui nós vemos uma descrição antecipada, desde o século I, da história da igreja cristã ao longo das eras. E vemos a vitória final da igreja. A igreja que hoje é militante será uma igreja triunfante. Que você continue fazendo parte desse povo de Deus ao redor do mundo. Que você faça de Cristo não apenas o seu Salvador, mas também o Senhor da sua vida. E que por meio da sua palavra você se fortaleça. Que você se nutra espiritualmente por meio da sua palavra. E que isso dê a você perseverança para enfrentar as dificuldades da vida, os reveses dos quais não estamos livres. E que também você tenha certeza de que pequenas derrotas não significam a nossa derrota definitiva. Afinal, o povo de Deus foi vencedor ao longo das eras, e nós também, pelo mesmo poder do Espírito, seremos vencedores. Que você tenha um sábado muito feliz, um domingo abençoado, que a sua semana seja repleta de realizações agradáveis. Inscreva-se no canal para nós podermos nos encontrarmos num próximo estudo. Deus te guarde e até lá.